Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito Responde. Que maravilha! Eu sou Fabrício Bolzan, advogado, professor de Direito do Consumidor e autor do livro Direito do Consumidor Esquematizado. O Saber Direito Responde está num novo formato. Nós trabalhamos com alunos aqui no nosso estúdio e também com alunos que perguntam via WhatsApp. Aliás, fica o convite, você quiser participar do nosso programa, mande a sua dúvida para o nosso número de WhatsApp. Conforme dito, nós estamos hoje com dois alunos aqui em nosso estúdio. Nós temos a Júlia Dutra, que é estudante de Direito da Faculdade Projeção, e o nosso estudante de Comunicação Social, Beni Leite, que faz a Faculdade Católica, a Universidade Católica. Então, uma alegria receber os nossos alunos. E antes de passar para as perguntas dos nossos colegas, tanto aqui no nosso estúdio como via WhatsApp, vale lembrar que o objetivo de trazer um aluno de outra universidade, de outro curso, que não o curso de Direito, é efetivamente enriquecer e deixar muito claro que a importância do direito ela está presente em todas as searas. Então, hoje, comunicação, nós vamos aprender um pouco com o nosso querido aluno Beni Leite, que, aliás, vai fazer a primeira pergunta para nós. Beni, qual o semestre da faculdade que você está? E a sua pergunta, por favor. Olá, professor. Meu nome é Beni, como o senhor disse, estou no 7º semestre de Comunicação Social para Publicidade e Propaganda. E no meu período de curso, durante todo o currículo acadêmico, nós tivemos lá algumas matérias explicando sobre o consumidor, sobre alguns direitos. E dentro dessa nova formato de publicidade, nós percebemos muitas marcas adotando objetivos, adotando estratégias de vender, além do produto que ela vende de fato, vender um valor agregado em cima daquele produto. Ou seja, muitas vezes você vai comprar algum tênis, alguma roupa, e nesse sentido você não está comprando apenas o produto, você está comprando também o DNA, a identidade, toda aquela experiência da marca. Se, por um acaso, esse tipo de produto não chegar a suprir a minha expectativa, isso pode ser considerado propaganda enganosa, no caso? Excelente pergunta, Beni, e o tema envolve exatamente publicidade enganosa ou abusiva, que são práticas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, ele veda a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Pensando na pergunta do aluno Beni, será que trazer não só a publicidade do produto, mas vender ali o DNA, vender a marca, tudo que representa ao entorno daquela marca, será que isso pode gerar publicidade enganosa? Olha, querido Beni, pode ser uma publicidade enganosa ou não, vai depender da forma como é feita essa veiculação. Então, se tiver a mensagem publicitária, o objetivo de enganar o consumidor, de trazer uma informação que não é verdadeira, de alguma forma trazer ao consumidor aquela capacidade de trazer um erro, incorrer em erro, aí é uma publicidade enganosa. A publicidade enganosa também pode ser por omissão. E aí o que seria a publicidade enganosa por omissão? É aquela que deixa de informar sobre dado essencial do produto ou do serviço. Então percebam, vai depender da forma como a mensagem chega até o consumidor. Se ela tiver esse objetivo de trazer o consumidor ao erro ou de deixar de informar sobre dado essencial do produto ou do serviço, isso pode caracterizar uma publicidade enganosa. Mas às vezes, Beni, a publicidade não é enganosa, mas ela fere algum valor da coletividade. Então, no afã de vender o produto, naquela vontade de vender a marca, há, por exemplo, uma violação, uma publicidade discriminatória, há uma publicidade que acaba ferindo algum valor da coletividade ou explorando, por exemplo, interesses de pessoas mais vulneráveis, como é o caso da criança. Então, a publicidade, às vezes, não é enganosa, mas é abusiva porque fere valores da coletividade. Bom, agora nós vamos chamar uma pergunta do WhatsApp. Vamos ver quem vai fazer essa pergunta para a gente. Meu nome é Otávio Augusto, tenho 22 anos,
sou estudante do 9º semestre, 5º ano da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Franca. Sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e desejo continuar crescendo na minha carreira acadêmica e profissional, alcançando posições como a magistratura, futuramente, quem sabe, até o magistério. E sabendo disso, sabendo da importância do direito do consumidor na minha trajetória, eu gostaria de saber, primeiramente, professor, se eventualmente o consumidor já possui uma inscrição em cadastros de proteção ao crédito, há responsabilidade do credor nos casos de uma nova inscrição indevida? Ou seja, nesse caso, aplica-se a súmula 385 do STJ? Muito bem, Otávio. Um tema muito relevante, que é a questão do devedor contumaz. Até aqui, no nosso livro, a gente trabalha bastante e um pouco que contesta essa súmula apresentada pelo nosso querido aluno da Unesp, que é exatamente a súmula que fala, olha, se o devedor já tem inscrições devidas no cadastro de inadimplentes e a última foi indevida, ele não tem direito ao dano moral. Ele tem direito até de retirar essa última inscrição que foi indevida. Por quê? Quando nós falamos no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, consta, logo de início, no parágrafo 2º, a necessidade de notificar previamente por escrito que aquele consumidor vai ter o nome dele incluído num cadastro de inadimplentes. Então, se não existe essa notificação prévia, nós estamos diante de uma inscrição indevida. Mas a questão da súmula apresentada pelo nosso querido aluno Otávio, ela fala o seguinte, olha, se o devedor já teve outras inscrições regulares e a última foi indevida, ele não pode alegar dano moral, ele não pode postular dano moral em juízo. Por que ele não pode postular dano moral em juízo? Porque aqui não há a surpresa. O objetivo de se você reparar um dano moral nesse aspecto é quando a pessoa não sabe que o nome dela está no cadastro de inadimplentes, vai fazer uma compra e, por exemplo, ela se depara com essa restrição. Aí a surpresa gera para ela uma humilhação capaz de ser reparada por meio de dano moral. Agora, se estamos diante do chamado devedor contumaz, já teve outras inscrições regulares e a última não foi, ele não tem direito ao dano moral, segundo o STJ, porém ele pode exigir a retirada dessa última inscrição que foi indevida. Bom, dando sequência às nossas perguntas, agora vamos conversar com a doutora Júlia Dutra, estudante de Direito que está aqui no nosso estúdio. Por favor, o seu semestre, Júlia, e a sua pergunta. Oi, professor, estou no 5º semestre e eu gostaria de saber o que é o prazo de reflexão. Muito bacana. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, ele fala do prazo de reflexão para as compras que são realizadas fora do estabelecimento comercial, que é o prazo de reflexão de 7 dias. Então, quando você faz, por exemplo, Júlio, uma compra pela internet, que envolve esse exemplo hoje clássico de compras fora do estabelecimento comercial, você, consumidora, tem o direito de se arrepender desde que dentro do prazo de 7 dias. Então, o tema de compras fora do estabelecimento, ele está cada vez mais presente hoje em dia nas compras pela internet. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai receber em breve uma alteração, vai vir um capítulo exclusivo falando das compras via comércio eletrônico. Então, esperamos que com essa reforma seja mantido pelo menos esse mínimo, Júlia, de prazo de reflexão, que é um prazo de 7 dias, que quando o código foi elaborado, ele foi pensando naquele vendedor que vai até a porta, naquele que liga para vender ao consumidor. E hoje, na atualidade, as compras pela internet são o verdadeiro e grande exemplo deste prazo de reflexão ser tão necessário ao consumidor. Às vezes o consumidor compra por impulso e esse prazo de reflexão ele serve justamente para desfazer uma compra, para se arrepender daquela compra feita. E veja, não precisa nem ter vício aqui. O produto pode estar ok, mas o consumidor tem o direito de se arrepender, ele tem o direito em 7 dias de voltar atrás e ver de volta o seu dinheiro pago. Tudo bem? Bom, mais uma vez, vamos chamar mais um colega da internet, agora é uma aluna também da Faculdade de Direito, por favor. Meu nome é Juliana, sou do 7º período da Universidade de Estácio de Sá
E eu gostaria de saber se é cabível a indenização por danos morais no caso de alimento contaminado por corpo estranho, mesmo você não tendo ingerido o alimento. Muito bem, Juliana. Aliás, um dos julgados que a gente traz no nosso livro é exatamente esse. A pessoa comprou um iogurte, tinha lá um objeto estranho, era um inseto que estava dentro do iogurte e não precisa falar que é muito desagradável, né? Olhando aqui para os meus alunos aqui no estúdio, é extremamente desagradável você com uma vontade, acorda cedo, vai para o trabalho, vai para a faculdade, aquele iogurte, e a hora que você começa a mexer, você se depara com uma barata, por exemplo. É muito desagradável. E aí a pergunta da Juliana, será que isso dá direito a danos morais, mesmo o consumidor não ingerindo o produto? E um dos julgados que a gente traz aqui do Superior Tribunal de Justiça diz exatamente que não seria o caso de dano moral, porque acabou que não ingeriu, acabou que a situação desagradável não foi ao ponto de gerar ali um dano moral. Aliás, para conseguir o dano moral no nosso país, infelizmente, não é muito fácil. E aí já preparo a Juliana, preparo o Otávio, preparo a Júlia aqui nos nossos estudos e fica aí a dica para o nosso estudante de comunicação. Por quê? Quando nós falamos em dano moral, se não for efetivamente uma humilhação, se não for efetivamente uma situação que gera um desgaste para o consumidor, é muito difícil conseguir o dano moral no nosso país. E aí fica uma crítica. Por quê? Quando consegue, que não é sempre, geralmente vem aquele comentário, é um mero de sabor do dia a dia, não foi uma situação que gerou aquela humilhação efetiva, como muitas vezes a gente postula em petições judiciais, mas fica a crítica porque nós entendemos que o dano moral, ele serve não apenas para reparar, não apenas para compensar aquele sofrimento do consumidor, mas também para penalizar o fornecedor. Para aquele mau fornecedor perceber que ele tem que tomar cuidado e ser mais diligente com os produtos e serviços colocados no mercado de consumo. Ou seja, nós somos partidários da corrente de que o dano moral ele não serve só para reparar o prejuízo psicológico, mas também para servir de sanção e de alerta para que aquele mau fornecedor tome cuidado e não queira prejudicar o consumidor em outras oportunidades. Então, infelizmente, essa posição não é a posição dominante nos nossos tribunais, difícil conseguir condenação nos termos da pergunta da Juliana Rios, e quando consegue parece que tem um teto, parece que R$10 mil é o máximo que você vai conseguir, R$10 mil. Não está em nenhuma lei esse teto, não está na Constituição, mas infelizmente é o que vem prevalecendo nos nossos tribunais. Bom, nós vamos fazer um intervalo e na sequência mais Saber Direito responde, mais perguntas dos nossos alunos aqui no estúdio e também perguntas dos nossos alunos pelo WhatsApp. Até já. Olá, retomando os trabalhos do programa Saber Direito Responde. Que maravilha! Uma alegria estar aqui, Fabrício Bolzan. Vamos continuar com perguntas dos nossos alunos aqui no estúdio e também com perguntas pelo WhatsApp. Bom, o retorno vai ser agora com a Júlia Dutra, universitária aqui em Direito. Por favor, a sua pergunta, Júlia. Professor, o que é oferta vinculante? O tema da oferta vinculante é muito interessante e também traz aí o gancho para o pessoal da área de comunicação, aqui hoje muito bem representado pelo Beni Leite. Quando a gente fala numa oferta no Código de Defesa do Consumidor, ela é vinculante, a oferta vincula o fornecedor, ou seja, o fornecedor está obrigado a cumprir aquilo que ofertou. Então é muito comum nós nos depararmos com publicidades do tipo, olha, o produto de tal hora a tal hora é metade do preço. Happy hour, por exemplo, muito comum, né, que eu percebo aí nos bares aqui, restaurantes de Brasília e de todo o Brasil. Das 6 às 8, o chopp em dobro ou o valor do coquetel pela metade. Então, ofertou, vinculou. Das 6 da tarde às 8 da noite, o chopp vai ter que ser em dobro e o coquetel vai ter que ser metade do preço. Portanto,
princípio da vinculação da oferta envolve isso. No Código de Defesa do Consumidor, ofertou, vinculou. Mas aí vem uma questão muito interessante, Júlia. Mas se houve um erro na publicidade, Fabrício, vamos supor que saiu um 0 a menos. Uma TV que custaria R$1.000 sai com 0 a menos na oferta por R$100. E aí, será que o fornecedor está obrigado a cumprir? Porque ofertou, vinculou, você disse. Bom, no nosso livro nós defendemos o seguinte: quando o erro é grosseiro como esse, pensando na boa-fé objetiva, que vale tanto para o fornecedor como para o consumidor, em tese e a princípio não tem que cumprir a oferta. O erro grosseiro. Todos sabemos que uma TV não vai custar R$100. Porém, nós agregamos mais um elemento no nosso livro. Além de ser um erro grosseiro, não pode ser uma prática frequente do fornecedor. Vamos supor que uma vez por semana ele erra. Uma vez por semana ele erra. Desculpa, quem falta com a boa-fé objetiva agora é quem? É o fornecedor. Então, para evitar ficar atraindo o consumidor sempre, temos que lembrar desses dois elementos. Se o erro foi grosseiro e não é uma prática frequente do fornecedor, tudo bem. Ele não tem que cumprir a oferta, exceção ao princípio da vinculação da oferta. Bom, vamos agora ouvir mais uma pergunta de um colega pelo WhatsApp. A segunda pergunta, professor. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode convalidar cláusulas que sejam nulas de pleno direito, nos termos do artigo 51 do CDC, caso assim o faça após prévio consentimento e conhecimento prévio da matéria? Muito bem, Otávio, muito boa pergunta. Olha, o Código de Defesa do Consumidor ele traz normas de ordem pública e interesse social. Isso está logo no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. O que significa isso? Significa que normas de ordem pública e de interesse social não podem ser renunciadas. Não é possível abrir mão de um direito do consumidor. Então, a princípio, não daria para o consumidor abrir mão de um direito dele. Então, se a cláusula é nula de pleno direito, mesmo ele sendo capaz, mesmo estando no gozo da sua capacidade mental e física, ele não pode aceitar algo que foge dos direitos do consumidor. Então, olha que interessante, a pessoa está ali, assina, ela tem ciência do que está assinando, mas não pode prevalecer se é uma cláusula abusiva, se é uma cláusula que prejudica o consumidor. E ele não pode abrir mão disso. Agora, no sentido que o colega perguntou, convalidar na nossa visão seria corrigir o vício. Ou seja, se eu tiro aquela cláusula abusiva do contrato de consumo, será que esse contrato pode prevalecer? Aí sim. O próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, parágrafo 2º, ele diz isso. Se a cláusula é abusiva, se é possível retirar essa cláusula e não desnaturar o contrato, tudo bem, aí prevalece o contrato de consumo, porque retirou aquela cláusula abusiva. Então, Otávio, eu só vejo essa forma de convalidar, a retirada da cláusula abusiva. Ele, consumidor, não pode aceitar algo que é prejudicial para a sua própria vida. Vamos aproveitar agora e vamos a mais uma pergunta ao nosso Beni Leite. Por favor, Beni, a sua pergunta. Professor, a gente conhece canais de comunicação em que ali eles fazem aquele marketing agressivo, aquela propaganda agressiva, onde ficam ali meia hora falando do mesmo produto e induzindo ao consumidor a realmente chegar a adquirir aquele produto. Existe alguma regulamentação que visa isso, alguma coisa que proteja o consumidor dessas propagandas, dessa estratégia agressiva? Que maravilha! Aí a importância do aluno de comunicação, né? Conhece, tem muito know-how sobre a área de comunicação e muito acrescenta e enriquece o nosso programa. Obrigado pela pergunta, Beni. Vejam mais uma vez que interessante. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala não apenas da publicidade enganosa ou abusiva, mas também de práticas comerciais abusivas. Então, quando nós falamos em práticas comerciais abusivas, nós pensamos, por exemplo, na informação adequada, na informação moderada. Realmente, em alguns momentos, nós identificamos práticas abusivas nesse tipo de marketing agressivo, em que fica 20 minutos, meia hora falando de milagres, né? Milagres. Eu vejo produtos que, meu Deus do céu, a pessoa não precisa comer bem, ela não precisa dormir bem, ela só precisa usar aquele produto para ter um abdômen, né? Com um tanquinho. É impressionante o que a gente vê. E aí a pessoa vai, adquire o produto, começa a utilizar
e vem a decepção. A Júlia mesmo nos bastidores teve uma decepção com uma frigideira, não é isso, Júlia? Exatamente. Foi influenciada a adquirir a tal da frigideira e acabou se decepcionando com esse produto. Então, pode caracterizar sim, respondendo sua pergunta, Beni, uma prática abusiva nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E vamos a mais uma pergunta da internet, mais uma pergunta via WhatsApp. Vamos ver agora, é a Juliana Rios, é isso que vai fazer a pergunta? Vamos ver. Eu gostaria de saber se no caso de viagem internacional em que a mala chega 2 dias após o passageiro no destino, é cabível a indenização. A gente pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor mesmo sendo num destino internacional? Questão interessante, polêmica e que, infelizmente, data vênia, o Supremo Tribunal Federal entendeu, no ano de 2017, que no transporte aéreo internacional prevalece a Convenção de Varsóvia, que também foi alterada pela Convenção de Montreal. Qual que é a questão interessante aqui a respeito desse tema? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala na reparação integral dos danos. Então, por exemplo, se a sua vida está dentro de uma mala, muita coisa importante, pelo Código de Defesa do Consumidor, se essa mala é extraviada, você, consumidor, tem direito à reparação integral daquilo que perdeu. Porém, Código Brasileiro de Aeronáutica, que regulamenta o transporte aéreo nacional, Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal, que regulamenta o transporte aéreo internacional, eles limitam o valor da indenização a um teto. Então, pode estar a sua vida lá dentro daquela mala. Porém, o máximo vai ser um limite estabelecido pela Convenção de Montreal, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Respondendo à pergunta da Juliana Rios e trazendo posição recente em regime de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Pode limitar a indenização no âmbito do transporte aéreo internacional. Pode. Por quê? Para o Supremo prevalece a Convenção de Varsóvia em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O artigo 178 da Constituição Federal fundamenta essa decisão do Supremo. Então, é uma decisão muito bem fundamentada, porém que data vênia nós discordamos. Nós sempre nos posicionamos pelo prevalecimento do Código de Defesa do Consumidor. O STJ sempre foi nesse sentido, mas agora, com essa decisão do Supremo, prevalece a Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal, tanto em relação à possibilidade de limitar a indenização a um teto, como também em relação ao prazo prescricional. Na Convenção de Varsóvia, o prazo prescricional é de 2 anos, menor do que o do Código de Defesa do Consumidor, que é de 5 anos. Prazo prescricional que sabemos é importante para saber o tempo máximo que a gente tem para entrar com a ação de reparação de danos. Então, no tocante ao transporte aéreo internacional, Juliana Rios, nós temos o quê? O prevalecimento da Convenção de Varsóvia, um teto, um limite, a tarifação da indenização, segundo posição consolidada em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, no transporte aéreo nacional, prevalece o quê? Código de Defesa do Consumidor. Prevalece a reparação integral. Só prevaleceu no transporte aéreo internacional a Convenção de Varsóvia por uma disposição constitucional, artigo 178 da Constituição, que reconhece a importância das convenções internacionais. Agora, no tocante ao transporte aéreo nacional, repito, prevalece o Código de Defesa do Consumidor, prevalece a reparação integral, aliás, um direito básico que está lá no artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor. A efetiva prevenção e reparação de danos materiais, morais, individuais, coletivos e individuais homogêneos. Bom, vamos continuar. Temos tempo aí de mais perguntas dos nossos colegas. Agora, vamos passar a bola novamente para a Júlia Dutra. Por favor, Júlia, sua pergunta. Professor, se aplica o CDC aos profissionais liberais? Muito bacana também a pergunta da Júlia. E quando nós falamos em profissionais liberais, nós temos uma regulamentação específica no tocante à responsabilidade deles. Em geral, no CDC, a responsabilidade é objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? É aquela que independe da comprovação do dolo ou da culpa. Basta provar que adquiriu um produto, que o produto causou um prejuízo ao consumidor
e entrar com a ação de indenização. Não precisa comprovar, olha, o fornecedor teve a intenção, teve o dolo de me prejudicar, ele teve a culpa, negligência, imprudência e imperícia. Não precisa. Em regra, no direito do consumidor, responsabilidade objetiva. E aonde que está a exceção a essa regra? A exceção está exatamente na responsabilidade do profissional liberal. Artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, fala que a responsabilidade do profissional liberal, responsabilidade pessoal do profissional liberal, será apurada mediante a verificação de culpa, que é a chamada responsabilidade subjetiva. Então, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos esse tratamento diferenciado aos profissionais liberais. Enquanto os demais fornecedores de serviço respondem de forma objetiva, que é mais fácil do consumidor conseguir indenização, porque não tem que comprovar dolo ou culpa, em relação ao profissional liberal, tem que comprovar dolo ou culpa. E aí, pensando na nossa carreira, Júlia, de advogado, profissional liberal, e o CDC, ele é aplicável aos advogados? Um contrato de honorários, por exemplo. O que você acha? Eu entendo que a OAB que tem que regular o tema. Olha só, a OAB vai regular o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, regula isso. E no Superior Tribunal de Justiça vem prevalecendo a tese de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor para esse tipo de contrato, que é o contrato de honorários, que já está regulamentado numa lei específica, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando nós falamos em profissionais liberais, nós temos que lembrar dessa regra, que é a responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor, no tratamento diferenciado dado ao profissional liberal. E por que é dado esse tratamento diferenciado? Geralmente a atividade do profissional liberal é uma atividade de meio. O profissional liberal, ele vai empregar todos os meios para tentar atingir o resultado, mas ele não é obrigado a atingir o resultado. E aí você me pergunta, mas e o cirurgião plástico, cirurgia de embelezamento? Não é atividade de resultado? É atividade de resultado. E a responsabilidade volta a ser objetiva? E aí é uma polêmica. Tem julgados que a gente traz no livro do Superior Tribunal de Justiça dizendo que ainda é uma responsabilidade subjetiva, mas com culpa presumida, cabendo ao médico demonstrar que não causou com negligência, imprudência ou imperícia um dano ao consumidor. Mas, meus caros, o tema é polêmico, poderíamos aqui ficar um semestre discutindo o direito do consumidor com os queridos alunos aqui. Aliás, agradeço a presença, a participação brilhante de vocês. Agradeço também a participação dos alunos pelo WhatsApp. E fica mais uma vez a dica, participe, mande a sua dúvida, faça a sua participação pelo nosso WhatsApp. Da nossa parte, foi um prazer e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.